podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Ricardo, Samuel e Vitor conversam com Alessandro Antonângelo sobre a importância da agricultura para a economia brasileira. Primeiramente, prazer a todos. Hoje a gente está aqui para conversar com o Antonângelo, um acadêmico da área da agronomia. Eu me chamo Vitor, sou do segundo ano do Colégio Portinari. Boa tarde a todos, eu sou o Samuel e sou do primeiro ano do ensino médio de Portinari. Eu me chamo Ricardo Voitila, assim como o Vitor, sou no segundo ano do Colégio Portinari e hoje aqui estamos com o Antonângelo. Primeiramente, o senhor gostaria de contar um pouco sobre a sua trajetória, como que, principalmente, onde se deu o seu interesse por esse ramo? Como que iniciou tudo isso? Então, meu nome é Alessandro Antonângelo, né? Eu gostaria muito de agradecer a todos pelo convite. Espero poder colaborar com vocês, trazendo um pouco de informação nesse pouco tempo. Agradecer ao Vitor, ao Samuel, ao Ricardo, a Sara, que lembrou, né, de me convidar. Então, meu nome é Alessandro Antonângelo e eu sou engenheiro agrônomo. E eu não sei se vocês já têm certeza do que vocês querem, têm vontade de fazer. Eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer quando eu comecei a pensar em vestibular, em faculdade. Meu pai é agrônomo, uma família de agrônomos, meu pai levava para as faculdades, meu pai era formado na Exalc, em Piracicaba, USP, ele me levava até lá, mas eu tinha muita dúvida. E eu acabei ingressando na faculdade, mais porque um amigo muito próximo estava entrando, porque eu me apaixonei pelo local, pela faculdade. Eu não tinha nenhum tipo de interesse muito específico, né? Eu gostava de história, eu gostava de biologia, eu gostava de matemática, então não dava para falar que eu tinha uma carreira específica. E acabei entrando na engenharia agronômica lá em Piracicaba, na Exalc USP. E durante o curso eu fui me descobrindo. Eu acho que essa é a primeira dica que eu gostaria de dar para quem está nos ouvindo. Eu acho que não tem que ficar muito preocupado, né? Tudo bem, a maioria tem uma área já que gosta, que tem uma certa preferência, uma certa vinculação, vocação. Mas mesmo assim, calma. Todo início de curso superior, ele é um pouco mais teórico, né? E ele vai se apresentando aos poucos. Aos poucos a gente vai descobrindo o curso. Então essa ansiedade é natural, acho que todo mundo passa por isso, eu também passei, e aos poucos eu fui me descobrindo dentro da faculdade. E lá, nesse curso de engenharia agronômica, que é uma outra coisa que eu gostaria de colaborar com vocês, é um curso muito amplo. Você trabalha com a área de biológicas, com a área de humanas, você trabalha com a área de engenharia, de matemática. Então lá dentro a gente trabalha com planta, trabalha com máquina, trabalha com animais, e aos poucos eu fui percebendo que eu gostava muito da área de gestão. Porque o engenheiro agrônomo também é um gestor, ele trabalha com equipes, com pessoas, com projetos, com economia, e lá dentro eu fui me descobrindo. E ao final do curso, quando eu percebi, eu tinha feito artigos científicos, estágios, tudo dentro da área de gestão, de economia, e resolvi fazer uma pós-graduação. Vocês sabem o que é pós-graduação? É tudo aquilo que vem depois da graduação. Muitos dos meus amigos saíram, foram direto para o mercado trabalhar, e eu de novo, acho que por um pouco de insegurança, eu falei, não, eu vou ficar na faculdade. E continuei, emendei no mestrado lá mesmo. Processo seletivo, prova, entrevista, né? E eu consegui entrar, super disputado. E eu percebi que meus amigos indo para o mercado já estavam super felizes, trabalhando, vendendo, participando de reuniões, e eu lá, caderninho na mão, né, estudando de novo. E por vários momentos durante a faculdade, depois, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Aquelas aulas de cálculo, sexta-feira à tarde, 4 horas de aula, né? Hoje eu vejo que tudo tem um porquê, que tudo funcionou, né, para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Né? Era todo um aprendizado. Morar em outra cidade, amizade na República, em Piracicaba. E aí eu me formando, continuei lá, fiz o mestrado em economia. Então, segunda dica importante. A gente consegue hoje conciliar algumas áreas. Então eu sou engenheiro agrônomo, fiz uma pós-graduação em economia aplicada. Então eu juntei duas grandes áreas para criar um perfil do mercado. O mercado gosta disso. O mercado está gostando muito. Não é um generalista, mas é uma pessoa que tem uma visão mais abrangente, mas ao mesmo tempo específica de mais de uma área. Então eu fiz engenharia agronômica e já emendei no mestrado. No mestrado, eu terminando, defendi um trabalho, uma tese e tal, toda, e falei, não, agora eu vou trabalhar um pouco. E por causa do meu networking, vocês já ouviram essa palavra já? Rede de contatos.
eu fiz muitas amizades durante a faculdade. Um amigo meu me convidou para participar de um processo seletivo numa grande empresa, né, a líder do setor no Brasil, uma das maiores da América do Sul. Eu fui lá, várias provas, entrevistas, sem experiência, mas entrei. Vários candidatos eu entrei. E aí eu fui sentir um pouco o que era o mercado prático. E fui trabalhar numa área da área florestal, né, trabalhar com pinos, com eucalipto, mas na área de gestão. Então aquele perfil que eu comecei a construir começou a ser aceito pelo mercado. Lá fiquei um tempo e aí descobri que tinha uma faculdade em Avaré sendo criada. Eu falei, por que não eu dar umas aulinhas em Avaré para estar mais perto de casa? E aí eu me apaixonei pela educação. E aí eu fui, nesse momento que eu comecei a dar aula aqui, eu fui transferido para uma outra unidade mais distante. Me deu aquela dúvida, o que eu faço? Continuei na empresa e comecei a trabalhar e não consegui mais parar, a área de educação me contagiou, dando aula de economia para vários cursos, porque economia é uma área que vários cursos acabam tendo, desde a área de saúde, direito, engenharias, todas trabalham a questão da gestão da economia, porque todo mundo de alguma forma tem que administrar um projeto, uma pessoa, né, um negócio. E aí eu falei, puxa, eu vou continuar na carreira, acabei saindo da empresa e me candidatei a um doutorado. E fui fazer doutorado numa área que tinha um mix de meio ambiente com economia. Então eu fui para uma terceira grande área, a área de meio ambiente. Então hoje eu sou engenheiro agrônomo, com mestrado em economia e com doutorado aqui pela Unesp de Botucatu em meio ambiente, em energia na agricultura. Então eu fui juntando as peças para me tornar, ter esse profissional que eu sou hoje. E depois, como eu queria continuar como professor, eu fiz uma especialização aqui na UniFSP em didática do ensino superior, para aprender a falar, a trabalhar dentro da sala de aula, né? Então eu criei esse perfil, né? É o perfil onde eu me encontrei e onde eu sou muito feliz, já se vão alguns anos nessa jornada. Então essa é a dica. Calma, aos poucos vocês vão se encontrando dentro da carreira e há sempre a opção de um mestrado, de um doutorado, de uma especialização, onde vocês podem complementar a formação e aí sendo muito mais felizes, muito mais completos enquanto profissionais, né? Então é mais ou menos por aí. Fazendo um gancho na pergunta dele sobre trajetória, eu gostaria de saber como foi a sua trajetória acadêmica estudantil, sobre a faculdade, suas experiências, se você fez intercâmbio ou não. Sim, eu defendo muito hoje que é um processo a faculdade, como é o ensino médio, como é, né? Cada fase da nossa vida acadêmica ou profissional tem o seu valor e não é só pelo conhecimento que você adquire que já é uma grande coisa, mas também pelas experiências, pelas vivências, pelas amizades, pelos erros. Eu sempre falo para o meu filho, é importante errar e aprender com o erro e entender que errar faz parte, né? Faz parte ficar preocupado, ficar nervoso, ficar frustrado com algumas situações, mas tem que insistir e aprender, porque a gente treinando, eu brinquei ontem, eu participei de um encerramento de uma semana acadêmica, tinha um palestrante, um professor que foi meu professor. Então foi uma emoção para mim, né, ter esse professor lá. E no encerramento eu fiz um discurso, a gente sempre fica, né, preocupado, depois teve uma música no final, um coquetel, eu toquei e eu percebi que eu poderia ter treinado mais. Então treinamento é importante, sim, é importante, mas tudo isso faz a gente crescer. Então durante a faculdade eu acho que eu passei por um processo de amadurecimento com os amigos, cada um vindo de uma cidade, com um pensamento diferente. E às vezes a gente não valoriza tanto isso. Isso tem que ser valorizado, né? Por essas experiências, por isso que eu acho que a faculdade tem um grande dom hoje, assim, uma grande capacidade. Ela não forma você para uma profissão, ela forma um profissional. Então hoje eu sinto que eu posso atuar em áreas diferentes, eu posso atuar inclusive fora da minha área de origem, porque eu sou um bom profissional hoje. Eu me formei para poder atuar em vários tipos de segmentos de empresas. Então quem me proporcionou isso? Toda essa experiência que eu tive. A faculdade, toda essa experiência acabou ajudando na construção do seu caráter. Sim. Então, como que foi a sua primeira experiência, a colisão sua com o mercado? Sim. O que eu sinto que na faculdade, por exemplo, mesmo tendo a cobrança, a avaliação de desempenho, sempre tem alguém disposto a te ajudar. No mercado de trabalho não, que também não tem. As equipes hoje elas são muito colaborativas, né? Hoje se valoriza muito o trabalho em equipe, tanto que o mercado está valorizando muito numa entrevista de emprego um perfil onde você saiba trabalhar em equipe,
onde você saiba ser colega, gente boa, onde você seja proativo, onde você corra atrás. Então, são aspectos que formalmente a faculdade não ensina. Ela vai te colocando aos poucos e você vai percebendo e vai amadurecendo. Então eu senti muito na empresa essa cobrança, no bom sentido, por resultado, por prazo. Então, para mim, foi uma certa, assim, eu fiquei surpreso, porque na faculdade eu tinha prazos maiores, eu tinha, né, um apoio maior. Na empresa, sempre há uma preocupação muito grande com meta, porque tem uma preocupação com o mercado, com market share. Não sei se vocês ouviram falar, é a participação que a empresa tem no mercado. Então, a gente discute muito dentro da gestão hoje a questão da meritocracia. Então, a empresa tem muito disso, né? Você deu resultado, você vendeu mais, você tem bônus, você tem premiação, você tem promoção. Então, o clima competitivo faz parte do ambiente de negócios. Então, eles querem pessoas hoje que sejam resilientes, que sejam, como eu falei, colaborativas, que corram atrás de metas. É a tal da proatividade. Você tem que ser uma pessoa, eu lembro até hoje, quando eu participei do processo seletivo, tinha mais de quase 100 pessoas participando do processo, e muitos com muito mais experiência do que eu. Né? Depois que eu consegui entrar e fui passando por etapas dentro do processo, eu fiquei amigo de alguns gerentes lá, eu falei, por que vocês me escolheram? Por que né, eu entrei aqui, sendo que tinha gente com mais experiência? Primeiro que você tinha uma pós-graduação, uma faculdade bacana, e isso ajudou a formar o seu perfil. Mas você tinha algo que os outros aparentemente não tinham, e você tinha mais, que era interesse, brilho no olho, vontade de aprender, vontade de crescer. Então, acho que hoje o mercado está buscando muito. Eu sempre, quando um aluno me pergunta, professor, eu vou participar de um processo seletivo amanhã, o que eu tenho que ter? Eu falo, você tem que ter chá. Já ouviram falar que tem que ter chá? Aí fala, tem que tomar um chazinho para ficar calmo? Também. Mas o chá que eu falo é C de conhecimento, que é a parte formal, é a faculdade, é toda a educação que você teve para acumular um conhecimento ao longo da sua trajetória. Teoria, você tem que ter. A base é tudo, o alicerce. Beleza. O C do conhecimento. E o H, habilidade. O que é habilidade? É a parte prática. Você participou de projetos sociais? Vocês aqui agora, vocês estão desenvolvendo uma habilidade. Vocês se organizaram, vocês trabalharam em equipe, vocês elaboraram perguntas, né? Vocês se organizaram para fazer essa sequência de perguntas. Vocês estão se comunicando, uma comunicação é super importante. Então, é o H, habilidade. E a prática. As faculdades oferecem muitos estágios. Na engenharia agronômica, por exemplo, nós estamos no meio de uma região que é extremamente forte, com um potencial absurdo dentro do agronegócio. Então, onde é que eu posso fazer estágio? Em qualquer lugar. Ontem perguntaram para o palestrante, como é que está o mercado de trabalho? Ele falou, está aí, está cheio de emprego para engenheiro agrônomo. Quero ver se você está preparado para entrar nesse mercado. Porque a gente pensava antes, tem vaga para mim? Vaga tem. Será que você está preparado para ocupar esse espaço? Então, é a teoria e a parte prática. Os estágios, os projetos, por isso é importante sempre participar, sempre interagir. E o terceiro que está sendo muito valorizado hoje, que é o A, atitude. É atitude. E atitude, você não aprende, eu não vou explicar na lousa como que você vai ter atitude. Você vai participando dos projetos, você vai convivendo com as pessoas, você vai desenvolvendo esse seu perfil. Lógico que o professor, a pessoa que lidera o projeto e a equipe, ela vai cutucar. Ela vai fazer aquele papel de instigar você, de provocar você. Eu vivo provocando. Você consegue, vai lá. Né? E às vezes eu até sei a resposta, mas eu faço com que ele corra atrás dessa resposta, para que a pessoa comece a desenvolver esse perfil, que é trabalhar em equipe. Você tem que aprender a trabalhar com os outros. Tem gente que vai pensar diferente de você. Você vai ter que argumentar, não brigar. A gente vive muito hoje um período de radicalismo. Sim. Não concordo com você, então não vou. Não. Vamos conversar. As equipes hoje têm muita divergência e as empresas estão começando a valorizar isso. Divergência de ideias, divergência de culturas, de idade. As empresas estão valorizando hoje colocar numa mesma equipe pessoas um pouco mais velhas e pessoas um pouco mais novas. Porque a diversidade enriquece a discussão. Então são perfis atitudinais que as empresas estão buscando. Vai ter dinâmica, vai ter entrevista com psicólogo. Eles vão tentar perceber se você tem um perfil do bem. Né? Se você tem um perfil que agrada a empresa, que tem essa coisa. E eu acho que eu comecei, a partir desses 3 elementos, a enxergar isso e começar a me desenvolver nesse sentido. Você comentou a respeito de chave, conhecimento, habilidade, atitude. Eu vou me remetendo a algo que eu escutei há um tempo atrás, durante o ano passado. Ao invés de chá, eu tinha escutado chave.
que acrescentaria conhecimento, habilidade, atitude, mas valores e ética. Sim. Que, como você comentou, é um fator bastante importante no mercado. Perfeito. A gente coloca isso dentro da parte atitudinal, você tem uma atitude que seja respeitosa, que seja coerente, que seja equilibrada. E aí entra a ética. Vamos colocar uma letrinha a mais para isso? Totalmente. Então a questão ética hoje é importante. Quando eu falo que você tem que vender uma imagem, uma postura, porque quando eu te contrato, eu quero continuar com você por um longo tempo. E se você não for um profissional ético, que seja, tenha como base os seus valores, por exemplo, na agronomia, na engenharia tem o CREA, que é o nosso conselho, que é um conselho que todos têm, outros cursos também têm, mas que fiscalizam a sua postura ética. Então você tem um compromisso com a sociedade. A sociedade te ajudou a ser o que você é em termos de profissão, só que você tem que dar essa devolutiva sendo um profissional ético, responsável, porque o que você faz tem a ver com a vida das pessoas. Seja você um engenheiro, um médico, qualquer área tem a sua responsabilidade. Então a ética é sensacional. Você tem que sempre procurar desenvolver bons valores, porque eu quero continuar negociando, trabalhando com você de um jeito positivo e onde haja um clima de credibilidade. Eu quero confiar em você para você confiar em mim. Isso mesmo. Eu queria trocar um pouco de assunto agora e ir para a área da agronomia. Certo. Eu queria perguntar, com a agronomia é uma das maiores rendas do Brasil, né? Você acha que por ela ser uma das maiores rendas, ela tem o valor devido que devia? As pessoas vem ela como ela precisa ser vista? Eu acho assim, existem alguns diferenciais que são naturais e outros diferenciais que são conquistados. O nosso país, historicamente falando, desde a época da descoberta, ele sempre teve uma vocação agrícola muito forte. Por quê? Nós temos um clima muito legal, muito interessante, onde você consegue produzir tranquilamente o ano todo. Você tem uma grande extensão de área, nós temos água, nós temos lençóis freáticos, que outros países com uma área, de repente, até semelhante, não tem essa abundância de água. Nós temos as florestas, que apesar de tudo ainda são uma riqueza das mais importantes do mundo todo. Então, naturalmente, o Brasil já tinha essa vocação. O que nos faltava eram aqueles diferenciais adquiridos, conquistados, por exemplo, tecnologia, por exemplo, respeito ao meio ambiente, por exemplo, qualificação de mão de obra. E a Revolução Verde que aconteceu no mundo chegou até nós na década de 60, 70, 80 e causou já uma mudança drástica na produção. A produtividade aumentou muito. Vieram as máquinas, veio a genética das sementes, vieram os produtos químicos, outras práticas de manejo, plantio direto. Então aquilo jogou a gente, que já era um patamar interessante, para um patamar ainda maior. E quando o mundo começa a enxergar isso e cada vez mais precisar de alimento, a gente se destaca. Então sim, hoje o mundo já reconhece o Brasil como um elemento central na oferta de comida para o mundo. Então nosso papel já está lá. Só que assim, uma coisa é você atingir um ponto, outra coisa é você se manter nele. É tão difícil quanto. Então a gente precisa continuar correndo atrás, fazendo pesquisa, criando novas tecnologias, para a gente continuar sempre tendo esse papel de destaque no mundo, porque o mundo espera isso da gente. E hoje o desafio do engenheiro agrônomo, não só dele, mas principalmente, é produzir respeitando a tal da sustentabilidade. Essa palavra aparece hoje do primeiro dia da aula nossa lá na engenharia agronômica até o último dia. Você tem que pensar em sustentabilidade. E muita gente, quando fala em sustentabilidade, já de cara pensa só no meio ambiente. Tá bom, o que é fazer a coisa de um jeito sustentável? É você produzir hoje, respeitando aquele ambiente que você produz, porque você quer que a próxima geração também tenha esse ambiente adequado. Mas não é só isso. Eu sempre falo, a sustentabilidade está baseada num tripé. Você tem que respeitar o ambiente, você tem que respeitar as pessoas, e você tem que dar retorno financeiro. Se você não tiver lucro, a sua empresa fecha amanhã. Então a gente fala, tem que ser ambientalmente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável. Então esse tripé aí coloca a agronomia e o agronegócio hoje numa posição de destaque. E eu acho sim que a gente já é reconhecido, a gente gera muita renda, muita produção. O que está faltando para a gente fechar essa parte? Agregar valor. Então, eu tenho que produzir a soja, mas também me preocupar em industrializar a soja.
eu tenho que produzir a carne, mas também tenho que me preocupar em produzir a roupa com o couro. Eu tenho que estar sempre me preocupando em agregar. E quando eu falo agregar, não é só passando pela indústria, mas também pensar que o nosso consumidor hoje tem um outro perfil. Então, aproveitando que você está comentando a respeito de sustentabilidade, mas no tópico do meio ambiente, como você havia comentado, para cobrir o valor dos produtos de maior valor agregado, que no caso não é o foco do Brasil na exportação, o foco do Brasil seria a soja. E você nota que o cultivo de soja está cada vez mais expandindo para a área da Amazônia. Travei de novo, desculpa. Você tem dois caminhos que você pode seguir quando você quer aumentar a produção. Como a soja está sendo muito requisitada pelo mundo todo, é a principal commodity hoje do Brasil, você pode aumentar a área. É um caminho, que não é o caminho que eu defendo. Por isso que a gente tem que conscientizar as pessoas, fiscalizar e criar medidas, regulamentos, leis mesmo, que combatam isso. Mas eu acho que o principal na minha concepção, que eu defendo lá na faculdade, é preparar as pessoas, formar as pessoas. De novo, são as pessoas que tomam decisões. Então, ao invés de você aumentar a produção expandindo a área, isso já foi feito por vários países, inclusive pelo Brasil, que tal aumentar a produção melhorando a produtividade? E o Brasil fez isso. Muita gente critica, a gente também tem que tirar um pouco desse mito que o agronegócio estraga o meio ambiente, o agronegócio polui, que o agronegócio está sempre preocupado só com a produtividade, não com a questão da sustentabilidade. Não, a maioria dos produtores hoje utiliza-se de várias técnicas que são sustentáveis. Eu não preciso produzir um produto totalmente orgânico para estar preocupado com o meio ambiente. Vou dar alguns exemplos. Plantio direto, para você ter uma ideia. Antigamente você revolvia o solo com vários equipamentos, deixava o solo sem nenhum tipo de cobertura para plantar. Hoje existem técnicas onde você simplesmente vai plantando sobre uma camada vegetal que foi decomposta ali. Então o solo não fica desprotegido. Então você consegue produzir em grande escala, com uma alta produtividade, e sem degradar o meio ambiente. Você controla a erosão, você mantém a microfauna ali, a parte vegetal que está ali acaba mantendo aquele material orgânico. Então isso eleva a produtividade sem desrespeitar o meio ambiente. O outro caso que vem acontecendo muito no agronegócio, que é muito bacana, que os alunos adoram, é a agricultura de precisão. Vocês já ouviram falar? É uma agricultura hoje baseada em tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho um trator, eu tinha que jogar um produto químico ou um tipo de fertilizante. E a questão da Ucrânia, da Rússia, que oferece fertilizante para a gente, e estão passando por aquele conflito triste. Eles não estão mandando fertilizante para a gente, nós temos que usar do melhor jeito possível esse fertilizante. De forma geral, o que o gestor faz? Ele tem que usar do melhor jeito possível os recursos para não gastar, para produzir bem. E quando eu falo usar bem o recurso, preservar o meio ambiente. Pois bem, o que a agricultura de precisão faz? A agricultura digital tecnológica. Ela, através de um satélite e de um software, ela te guia para você jogar o produto exatamente onde o produto é mais necessário. Então não tem essa de jogar um pouco em todo lugar ou muito em todo lugar. Eu já fiz um diagnóstico, eu já fiz um mapeamento, eu tenho um mapa no meu aplicativo, esse aplicativo conversa com o satélite, conversa com o meu celular e conversa com o meu trator. Então eu vou aplicando a taxas variáveis exatamente no local onde aquilo é necessário. Então eu não vou colocar nem mais nem menos do que é o necessário. Eu estou economizando, estou respeitando o meio ambiente e estou respeitando as pessoas. E ao mesmo tempo essa máquina vai andar sem passar 2 vezes pelo mesmo local. Porque hoje tem trator autônomo, que anda sozinho. Então a tecnologia, se bem utilizada, ela acaba me ajudando a economizar, a respeitar o meio ambiente e no fundo respeitando as pessoas. Então, de novo, as pessoas são o centro das organizações. É isso que eu procuro lá dentro do curso de Engenharia Agronômica trabalhar. É você que escolhe qual é a tecnologia que você vai usar, qual é o manejo que você vai usar. Então você pode sim produzir para exportação em grande quantidade, mas respeitando o meio ambiente com técnicas modernas, usando para o lado bom a tecnologia. Aproveitando sobre o que você disse da Amazônia, eu gostaria de perguntar o que você acha que a agronomia deve fazer sobre a devastação e o desmatamento sobre a floresta amazônica? Como eu falei para você, eu acho que primeiro a gente fica muito com essa disputa com o mundo, eu cuido ou você está dando palpite. Não,
a Amazônia é do Brasil, é uma área nossa, mas que o mundo tem interesse. Não importa se os outros países destruíram, essa riqueza é nossa, que bom que é nossa, e nós vamos cuidar do melhor jeito possível. Mas a minha visão é uma percepção muito pessoal. Não tem que ter rivalidade. Olha, a área é minha, eu preciso protegê-la do melhor jeito possível. Você me ajuda? Que tal a gente fazer um fundo e você mandar dinheiro, e isso existe no mundo essas ONGs e tal, para me ajudar a fiscalizar. Então eu tenho que ter regras adequadas, eu tenho que ter gente para fiscalizar, eu tenho que ter dinheiro disponível. Então é como se fosse uma força-tarefa. Mas o principal, tudo que é feito assim, muito matematicamente falando, pode dar problema, é mudar a cabeça das pessoas. Aí é uma coisa que não é tão rápida. Você tem que mudar a mentalidade. De pessoas que ainda entendem que a devastação acontece, e não é só na Amazônia. Se você tem uma floresta aqui em Avaré, tem áreas aqui, vocês sabem que toda propriedade rural tem que ter uma área chamada reserva legal. Ela tem que ter 20% de reserva de mata, de floresta. E ainda tem gente, que nem eu falo, não é a maioria, pelo contrário, é exceção, mas tem gente que não entende que aquilo é importante. As pessoas olham para aquilo como uma regra que infelizmente tem que ser cumprida. Não, você manter uma área de floresta na sua propriedade é importante para você, para a sociedade, para o teu filho, para a tua mãe. Então, você mudando a mentalidade, com regras, com leis, com fiscalização, com dinheiro, você consegue mudar o cenário. Então, eu acho que é isso. Apoiar o produtor a ele produzir mais com tecnologia, com recursos, com investimento, para ele não precisar achar que ele só vai crescer se ele devastar o meio ambiente. Então, a minha ideia é conscientização, formar pessoas, gestores, profissionais com ética, que saibam que produzir é uma coisa e que produzir com ética, com responsabilidade é muito melhor. Até por uma questão de sustentabilidade do seu negócio, porque o consumidor está percebendo isso. Ele está cada vez mais crítico, porque hoje a informação corre solta. Qualquer coisa que alguém faça errado, eu consigo perceber. Então, não dá para esconder o erro aparece. Então, se você quer ter uma vida legal no mercado, a sua empresa ela tem que estar associada a questões de sustentabilidade. O próprio consumidor vai meio que fiscalizar o que está acontecendo e vai cobrar boas práticas de manejo. E eu acho que isso vai acabar protegendo. Enquanto isso, regra, fiscalização, investimento, proteção, parceria. É isso que vai proteger nossas florestas e não só a Amazônia. Ligando, não sei se vocês vão perguntar, eu participei durante o doutorado de um projeto, mandaram, acho que vocês até comentaram comigo a perguntar, chamado Bolsa Sanduíche. Durante o doutorado eles mandam você manda um projeto para um país do exterior, e se eles aprovarem, eles te convidam para participar durante um tempo lá de uma fase de aula. E eu mandei meu projeto, fui aprovado, um ano eu ganhei de bolsa na Alemanha, e eu fui para lá, para estudar na Alemanha. E eu tive um impacto, é o quarto país mais rico do mundo, é o país mais rico da Europa, e aí me ajudou a formar o que eu sou. Mesmo sendo um país altamente produtivo, com uma produção absurda e com um lado tecnológico muito forte, o respeito que eles têm com o meio ambiente, eu fiquei assustado. Eu fiquei assim, abismado, mas já destruíram a própria floresta lá atrás e agora, tudo bem, o que passou, infelizmente passou. Pensando no agora. Então eu vejo lá, por exemplo, eles têm um problema muito grande com temperatura, lá é frio uma parte do ano. Então eles têm em algumas cidades do interior, florestas que a própria comunidade administra, faz a gestão. Eles cuidam, eles preservam, e cada morador que paga uma taxa, ele pode, durante uma fase do ano, cortar lenha lá de uma floresta que foi plantada para usar no fogão da sua casa, para gerar calor, para tal, desde que ele volte a plantar. Então eles estão sempre com floresta. Eu fiquei do lado da Floresta Negra lá, a Floresta Negra tem uns vários contos de infantis, e lá a floresta muito bem preservada, a preocupação deles de andar de bicicleta, de andar a pé para não gastar o combustível fóssil, para não poluir o meio ambiente, para melhorar a saúde. Então você via aqueles milhões de bicicletas pelas ruas. Então uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Ou seja, é possível você produzir, se tornar uma referência econômica e respeitar o meio ambiente. Eu queria perguntar agora se a dependência brasileira de equipamentos estrangeiros é uma grande dificuldade que os agricultores sofrem, e quais seriam as maiores dificuldades? Então, são sempre perguntas complexas, interessantes, onde você tem que ligar várias coisas ao mesmo tempo. Então hoje, o mundo é globalizado, e hoje tem uma figura muito forte dentro da economia mundial, que são as multinacionais.
Então a gente não vai tocar nos nomes aqui, mas quando uma empresa vem vender um equipamento aqui, ela tem uma equipe de projetistas nos Estados Unidos, ela tem a fábrica na Ásia, ela tem a distribuição na Europa e ela tem a assistência técnica no Brasil. Então isso é tudo ramificado e o poder do capital é forte. Então nós temos no Brasil, por exemplo, e aí é um caminho para você encontrar uma saída para isso, também você não tem que abandonar isso, é a realidade, as multinacionais falam forte, elas têm internamente áreas super poderosas para desenvolver tecnologia, eles investem, porque desenvolver tecnologia sempre é um risco muito grande. Você pode ficar 20, 30 anos investindo milhões e nunca encontrar uma resposta. A gente está saindo agora, né, da pandemia, mas de onde vieram as vacinas? Vieram de multinacionais, particulares, privadas. Em alguns momentos, parcerias com governos, com universidades, mas dinheiro privado, né? Investiu-se, pesquisou-se e encontrou uma resposta. Então, o mundo faz isso hoje e isso parte muito da iniciativa privada, que é mais ágil, que tem mais dinheiro para fazer isso, tem mais interesse. Pois bem, o Brasil tem uma figura dentro do agronegócio que é a Embrapa. Não sei se vocês ouviram falar da Embrapa já. Muito do que a gente é no agronegócio hoje, a gente deve a essas instituições de pesquisa que o Brasil teve. O IAC de Campinas, né? Instituto do Café, a Embrapa. E a Embrapa é um órgão de excelência em pesquisa. Muitas das técnicas que o agronegócio hoje utiliza para ser melhor, para ser essa liderança mundial hoje, vem de desenvolvimento aqui interno no Brasil. Então, ao mesmo tempo que as multinacionais vieram com pacotes prontos, produtos transgênicos, geneticamente melhorados, máquinas e equipamentos, são as multinacionais. É uma realidade mundial hoje e todo mundo acaba utilizando. Elas não têm mais uma sede num lugar só, elas são do mundo, essas grandes empresas. Agora, o Brasil teve muita pesquisa aqui e essa pesquisa veio do setor público, né, com incentivo através da Embrapa. Então, você não vira destaque mundial em alguma coisa se você não tiver várias forças acontecendo ao mesmo tempo. E o Brasil tem isso. O agronegócio hoje é o que é porque teve a multinacional sim entrando, teve sim a empresa brasileira também se desenvolvendo, teve o nosso produtor rural buscando novidades. Então tudo isso vem acontecendo e vem acontecendo bacana. Então nosso setor hoje é referência mundial. Eu conheço produtores rurais dos Estados Unidos, da própria Alemanha, da Europa, que vêm aqui no Brasil, viu, como é que vocês estão plantando soja? Como é que vocês plantam eucalipto? Como é que vocês plantam milho? Então, nós somos referência para esse pessoal. Ah, mas a tecnologia vem da multinacional. Não importa. O que eu faço com isso aqui é melhor do que o que você faz aí. Porque eu tenho clima, porque eu tenho água, porque eu tenho área e eu tenho gente boa trabalhando no campo. Eu tenho engenheiro agrônomo, eu tenho médico veterinário, eu tenho zootecnista, eu tenho o gestor de biosistemas. Então, pessoas qualificadas aqui dentro, criativas, proativas, que sabem juntar tudo isso e fazer o seu melhor papel. Agora, é lógico, o mundo quer cada vez mais produtos de exportação. Vocês tocaram nesse assunto. É a soja, né? O trigo, que o Brasil não é líder, mas é importante. Essas commodities, produtos padronizados que o mundo quer. Minério de ferro, que saiu um pouco da agricultura. E é lógico, quando você vende para o mundo, você vende em maior quantidade em dólar. Então, existe uma tendência, e não é só na agricultura, na pecuária, é na economia, de concentrar o poder nas mãos de minorias. Eu comentei isso na aula de ontem. Se eu faço muito bem na minha empresa o que eu faço, eu ganho dinheiro. Se eu ganho dinheiro e tenho uma cabeça boa, eu vou melhorar ainda mais, vou investir, vou ficando cada vez maior. Aquele que não fez bem feito, não vai ter mercado, não vai ter dinheiro. Se ele desrespeitou o meio ambiente, se ele não contratou as melhores pessoas, ele, ao invés de crescer, ele vai começar a piorar. Qual é a tendência? O melhor engolir o menor. Então, naturalmente, vai haver uma concentração de renda, de poder, de terra, de dinheiro. Esse é um problema do Brasil, sabe? Né? E não é só do Brasil, é do capitalismo. O melhor domina. E a pergunta que eu faço para os alunos lá na UniFSP, será que esse empresário, que está cada vez com mais poder, está tendo a capacidade ética de perceber que aquele poder também implica, grandes poderes, já dizia o Homem-Aranha, grandes responsabilidades. Você está poderoso, você está fazendo bem feitinho o que você faz, mas use esse poder para tornar a vida um pouco melhor. Que tal você criar um ambiente mais favorável para a empresa, para os seus colaboradores? Que tal pagar um pouquinho melhor o salário? Que tal melhorar a vida dele aqui e fora da empresa? Que tal a gente criar técnicas aqui dentro que respeitem mais o meio ambiente? A pergunta que eu faço, será que todo empresário tem essa visão?
Será que todo empresário tem essa preocupação com o entorno? E aí que está o problema, né? O que a gente sente no Brasil hoje? Agricultura familiar, né? Desamparada em alguns aspectos, tendo dificuldade para acessar a internet. Eu conheço produtor rural, a gente fala hoje que é tão normal para a gente a internet, no sítio onde ele mora não tem internet. Como que ele olha para o clima? Como que ele olha para as informações de preço do mercado? Né? Naquele sítio, às vezes, não tem ônibus que leva a criança, filho dele, na escola. Como que o filho dele vai se qualificar para ser alguém diferente? Como é que ele tem acesso a treinamentos, a cursos, se ele tem que trabalhar de noite a dia? Como é que ele tem dificuldade, tendo dificuldade de entrar no banco, vai conseguir linhas de crédito? Então, há uma tendência na economia como um todo, no mundo como um todo, mas no Brasil também, no agronegócio também e com o pequeno produtor também, que ele vai com o tempo se isolando. O grande vai ficando mais tecnificado, vai ganhando dinheiro, vai ficando mais poderoso, vai comprando o vizinho e aquela agricultura familiar vai desaparecendo. E aí a primarização que você tomou a gente tem uma tendência que acontece de você, esse grandão, começar a comprar várias áreas e falar, por que eu vou fazer uma agricultura mais diversificada? Eu posso querer fazer só soja, né? Então eu faço o basicão porque é isso que eu sei fazer muito bem e é isso que o mundo compra de mim e está me dando dinheiro. E aí entra o contraponto. Que tal a gente? Tá bom, esse cara é importante, ele gera emprego, ele paga imposto, ele bem bacana. Mas que tal, e aí eu acho que não tem como deixar livre, o Estado, o governo, junto com pessoas do bem, essas pessoas têm que apoiar o pequeno. Que tal você produzir ovo? Que tal você fazer uma horta aqui? Que tal você produzir um feijãozinho? Criar mecanismos para fortalecer a agricultura familiar, o pequeno. Vou te ajudar a estudar, vou te dar um dinheiro, eu, Estado, em parceria com outras empresas, com outras associações. Eu vou te levar tecnologia, assistência técnica. Não importa se ela veio de fora ou foi gerada aqui. Eu vou te ajudar a crescer, a ter uma vida boa, a se desenvolver. Porque se eu te mantenho fortinho, a região fica mais diversificada, a região fica mais dinâmica, né? Eu tenho mais emprego, eu garanto um alimento mais diversificado, mais barato. Então acho que se existe uma falha hoje, é o pouco apoio que se dá ao pequeno, seja ele na indústria, seja ele na agricultura familiar, no agronegócio, no serviço. O pequeno tem mais dificuldade para se manter. A pergunta que eu vou jogar para vocês, que vocês vão ajudar a resolver isso depois que vocês saírem da faculdade. Como? Porque a gente tem essa coisa, quero trabalhar para uma multinacional. O que eu, como profissional ético, preparado e preocupado com a sustentabilidade, tenho que fazer para fazer o grande, o tecnológico, continuar sendo grande, isso é importante, mas como eu posso fazer para não perder no meio do caminho esse pequeno? Então, meu aluno lá, ele fala assim, eu quero aprender a plantar soja para o grande. Eu falo, você vai aprender a plantar soja para o grande, mas você vai aprender a ajudar o pequeno e o médio produtores, porque esses também fazem parte da riqueza do agronegócio e a gente tem que encontrar formas de esse cara também sobreviver e sobreviver com uma vida boa. Então, levar técnica para ele, a gente chama isso de extensão rural. De repente, isso que vocês estão fazendo aqui, se vocês juntam aí alguns alunos e vão até o campo, ou até um pequeno comerciante e passam algumas ideias para eles poderem inovar, rede social, você estaria ajudando ele a se preparar melhor para esse mundo que, por princípio, é altamente competitivo. A competição, e aí quem tem que saber qual é o limite disso. Né? Eu preciso entender que tem um grande, tem um pequeno, e que esse pequeno precisa ser ajudado, né? Eticamente, por uma questão de sustentabilidade. Né? Então, isso acaba voltando ao início da conversa, mas você poderia descrever um pouco mais como foi sua convivência no curso, o que é abordado, porque pode ser de interesse de outros adolescentes, como você mesmo disse. Sim. Nessa época, as pessoas da cidade acabam tendo bastante dúvida no que irá fazer no futuro, encarar todo esse mercado de trabalho que é muito amplo. Ótimo, ótimo. Eu queria colaborar, né, porque eu acho que o público é o aluno que está em fase vestibular. É importante falar que existem várias carreiras maravilhosas, né, mas que a engenharia agronômica tem o seu brilho e é aqui que eu estou explicando, falando sobre ela. Né. Eu fui coordenador do curso, ajudei a criar o curso, fui coordenador durante 8 anos, então eu tive contato com todas as áreas da agronomia. O que eu posso falar para vocês, né, que ao longo desse contato, porque durante a faculdade a gente sempre destaca uma área, eu direcionei para a área de gestão e economia, mas como coordenador do curso, escrevendo o projeto do curso ali na UniFSP, eu fui me preocupando cada vez mais em entender cada uma das frentes da agronomia. E é maravilhoso, pessoal. Então, quem tiver em dúvida, procure saber um pouquinho mais da engenharia agronômica. O mercado é aquecido, somos referência mundial, você consegue usar a tecnologia. E uma frase que eu sempre uso para os alunos,
Aquela ideia de quem se forma em engenharia agronômica vai trabalhar só dentro da fazenda é errada, porque hoje a gente trabalha antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa multinacional de supermercados na parte de compras de produtos para a rede de supermercados. Então, eu tenho um amigo meu que trabalha na Bolsa de Valores de Chicago. Então eu tenho gente trabalhando na parte de gestão, na parte de biológica da planta em si, na parte animal, na parte de tecnologia, na parte de gestão de equipes, na parte de doença, na parte de genética. Então acho que é dos cursos mais ecléticos, mais abrangentes. É difícil uma pessoa não se encontrar ali dentro. Você pode trabalhar na agroindústria, você pode trabalhar no varejo. Eu tenho um amigo que trabalha na área de marketing dentro de uma multinacional do agronegócio. Ele vive só em grandes centros, em avião e em grandes feiras, e com terno e gravata, engenheiro agrônomo. Então é uma profissão muito rica, né? E eu aprendi a gostar ainda mais dela depois que eu fui coordenador do curso. Hoje eu sou pró-reitor de pós-graduação e eu vou trabalhar agora para lançar cursos na pós-graduação dentro da agronomia. E eu tenho várias opções de curso. Então quem está em dúvida, procure visitar um produtor, conversar com o engenheiro agrônomo, visitar a faculdade. Somos uma das 10 melhores faculdades do Brasil hoje. A pontuação nossa é uma conquista pessoal minha, porque eu estava ali no meio, uma das 10 melhores. Porque a Avaré hoje é muito forte no agronegócio. Você pode conseguir um ótimo emprego atuando em Avaré. Nós temos grandes produtores, grandes cooperativas, grandes indústrias e agricultura familiar que é forte. Então nós temos tudo aqui, boas faculdades, bom ensino, um ambiente muito legal do agronegócio e uma carreira que é maravilhosa porque mexe com comida, porque mexe com sustentabilidade, porque alimenta o mundo. Então ela é apaixonante, é contagiante. Quem tiver ainda com alguma dúvida, procure saber um pouquinho mais sobre a carreira da engenharia agronômica. E eu queria aproveitar e agradecer a faculdade que me liberou para estar aqui com vocês para falar da engenharia agronômica também. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Muito obrigado mesmo. Perguntas, a gente vai fazer umas dinâmicazinhas, umas perguntas rápidas. Tipo, eu falo a pergunta e você só fala o que vier na sua mente. Tá. A primeira pergunta é: uma pessoa que você ama compartilhar momentos? Que eu amo compartilhar? Com a minha família, de forma geral, com todos ali que estão próximos, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Eu sou uma pessoa, eu aprendi a dividir tudo. Eu acho que a vida é para ser valorizada a cada momento. Então, eu estou aqui feliz de estar aqui com vocês hoje, dividindo esse momento. Por isso que eu quero até falar mais, nos intervalos eu fico falando, porque eu acho que a gente tem que aproveitar cada instante. Então, as pessoas que convivem comigo mais no dia a dia, inclusive meus alunos, são pessoas que eu adoro compartilhar. Vou falar mais rápido agora. Uma frase motivacional que você guarda com você? Uma frase que atribuem a Voltaire, mas que dizem que não foi ele que falou, mas assim, eu posso não concordar com o que você fala, mas vou defender até o fio direito que você tem de falar. Então eu acho que ser professor é respeitar o que as pessoas falam. Então as minhas aulas, elas nunca são aulas de um lado só. Eu falando e as pessoas ouvindo. Eu gosto de trabalhar com uma estratégia que é uma aula dialogada. Então eu vou conversando, perguntando, eles vão contando o que eles acham, o que eles pensam, eu vou direcionando a conversa. Então eu acho que eu gosto muito dessa ideia de você respeitar o que o outro tem para falar, ouvir, aprender aquilo, discordar quando for necessário, mas sempre dando liberdade para as pessoas serem o que são. Eu acho que isso é importante, principalmente nos dias de hoje de tanta intolerância. Além disso, qual seria um momento marcante da sua vida? Pode ser algum desafio que você acabou enfrentando? Ou... Profissional ou pessoal? Sua escolha. Minha escolha? Tem vários. Mas eu acho que o nascimento dos filhos é um momento insuperável, Quando nasceram, eu tenho um mais velho de 8 e um gêmeos com 3 anos e meio. E nos 3 casos aí, é uma emoção que aquele momento fica gravado. E ao mesmo tempo, cada descoberta deles, eu acho que alguns me dizem: por que você não foi trabalhar numa multinacional? Eu tive opções para fazer isso ao longo da minha carreira. Eu escolhi estar perto da minha família. Eu escolhi continuar em Avaré, perto da minha mãe, dos meus avós e viver muito mais perto dos meus filhos. Então eu não me arrependo de nada, porque assim, eu estive ao lado deles em tudo o que eles fizeram até agora. Eu vi desde o primeiro choro, o primeiro mamar, a vacina, a escola. Então isso para mim não tem preço. Então, se for para falar um momento marcante, é o nascimento e esse dia a dia com eles, que é maravilhoso. Isso é algo que deve valorizar bastante. Muito. Mesmo. Além disso,
algo que você gosta bastante na sua profissão, algo que um elemento que você particularmente... Tem dois lados na agronomia e como professor. Vou falar como professor. Eu dando aula ali, quando eu percebo pelo olhar de alguém que eu consegui chegar até ele, que eu consegui fazer ele pensar, e você percebe isso pelo olhar depois de um tempo. Você falando com uma pessoa, você percebe que uma pessoa não está dando bola para você. Você percebe quando aquele papo seu não atingiu aquela pessoa. Mas quando naquela conversa você percebe que você fez ele pensar e que em algum momento aquele olho brilhou, aquilo meio que se eterniza na sua cabeça, né? Você fala, eu queria estar aqui para sempre. Então, a maior satisfação é eu poder, e alguém me falou, você nunca fez um movimento para liderar isso? Não, a minha transformação, a minha revolução acontece todos os dias em sala de aula. Quando eu estou lá forçando as pessoas, no bom sentido, a pensarem, a questionarem, a escolherem as melhores formas de se pensar, de se tomar decisão. Então, esse momento é mágico para mim. Tanto que, um tempo atrás, acabei realizando uma apresentação, aqui mesmo na escola, e confesso que eu estava bastante nervoso. 40 alunos, olhando tudo em minha direção, mas conforme eu acabei me soltando com o tempo, e quando eu ouvi o olhar desses alunos olhando em minha direção, foi algo satisfatório. É contagiante, até vicia, você não quer parar mais, né? Sim. Por isso que ser professor contagia a gente. Eu acho que você vai ter esse lado de falar, de ser palestrante, aí você já deu para mostrar que você gosta, né? É isso aí. Sou um pouco tímido, mas... É o treinamento, é o aprendizado, né? Dia após dia. Eu queria que vocês perguntassem qual é o cantor que eu mais gosto, porque isso é muito nítido, assim, eu sou apaixonado. Quem será que adivinha? Eu toco violão, né? Então eu gosto de vários tipos de músicas, né? Mas tem um cara, eu vim pensando, é demais, E eu nem convivi com ele, é de uma geração anterior à minha, tal. Quando eu me reconheci como ele já tinha até morrido. Tem até um filme dele agora que saiu super famoso. Eu sou apaixonado pelo Elvis, por tudo que ele representou pela música, pela questão comportamental. Eu fiquei falando hoje para minha esposa lá, ontem eu fui tocar lá, como é difícil você pegar um violão no meio de um grupo lá e tocar e fazer legal. O cara conseguiu mobilizar milhões de pessoas com pouca idade, com uma mudança de comportamento, uma música, né? Então eu sou fã dele, sempre fui. Falou em Elvis, tenho certeza que as pessoas se lembram de mim. Concordo com você. Você gosta dele também? Legal. Legal. Eu gostaria de perguntar um doce de infância. Um doce de infância. Doce de infância? Brincar com os meus primos, né, na casa de cada um deles, isso sempre foi, e sempre a minha infância foi marcada por todo mundo morar muito perto, né, as duas avós moravam um cada lado da minha casa, o meu tio na frente, outro tio do lado, então todo final de tarde era uma alegria você passar pela casa das avós, tomar aquele cafezinho, aquele cheirinho de café da avó que estava ali, bater papo com ela, e eu fiz isso sempre, dizer quanto foi possível e ficar brincando ali. Então essa memória da infância acho que foi muito rica, o brincar, estar com a família, com as minhas avós, isso tudo também me ajudou a ter esse lado familiar muito grande. Isso foi sempre muito bacana. E só mais uma coisa, estão relacionados com o que eu iria perguntar, mas um desafio que você acabou enfrentando durante a sua vida e um momento de superação. Tá. Eu me apego muito fácil. A sensação de não ter mais aquilo me aflige um pouco, porque como eu sou uma pessoa, pode ser um defeito, eu acho que não guiada um pouco pela emoção, né? Eu gosto muito, eu me apego e tal. Então, toda vez que eu tive que romper com alguma coisa foi difícil. Eu gostava da faculdade, mas a vida me colocou que eu tinha que sair da faculdade. Eu tentei fazer mestrado para continuar, mas a vida seguiu o seu curso. Então, fui trabalhar. Quando eu estava na empresa e comecei a dar aula, eu entrei em conflito, porque eu não queria abandonar a empresa. Mas eu gostei de dar aula. Então, eu tenho essa dificuldade, às vezes, para desapegar, né? E um desafio grande, minha filha foi a perda do meu pai, né? Então eu tive que enfrentar aquilo, fazer a vida continuar, ter um sentido depois daquilo. Acho que todo mundo de alguma forma já passou, né? E eu tive que manter, e hoje eu vejo meus filhos ali, eu sou exemplo para eles. Enquanto a gente às vezes se espelhava em alguém, hoje eu começo a perceber que eu sou exemplo para eles, o que eu falo, como eu ajo. Então eu saí de casa hoje, eu moro aqui do lado, falando, eu vou lá dar uma entrevista para os alunos, vocês vão me assistir, me desejem boa sorte. Eles vieram me dar um beijinho lá para dar boa sorte.
Então, é um desafio constante. Você tem que, em alguns momentos que você não sabe bem o que fazer, como se comportar, você tem que fazer de alguma forma que aquilo represente algo, que seja um exemplo para ele, porque ele vai usar, porque eu usei, né? Então eu acho que isso é um desafio. Você a todo instante ser um bom exemplo, não só para os seus filhos, mas para as pessoas que estão olhando para você. Podem contar comigo, parabéns ao Colégio Portinari, que está sempre inovando, sempre procurando fazer do melhor jeito possível, para fazer essa tão nobre atividade que é formar pessoas, formar alunos, formar profissionais. Então parabéns ao Paulo e a toda a equipe, né, por essa iniciativa, e contem comigo, sempre, quando eu puder ajudar, estarei à disposição. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.